chegou a hora. Fechando os olhos e agradecendo sempre a Jesus, nosso mestre maior. Agradecendo pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos sempre em seu nome, em busca de um entendimento maior, para que possamos aplicar na nossa caminhada aquilo que você nos deixa. Sabemos que ainda é difícil para todos nós, porque ainda somos tão pequenos. Entretanto, é preciso começar e fazer aquilo que é possível. E aí, com certeza, estaremos dando passos na direção da nossa modificação. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz Federici. Tudo bem? Nós vamos hoje falar sobre a modificação, evolução de Simão Pedro, o discípulo de Jesus. Acabamos de vivenciar a emoção do Natal e falamos sempre que é Jesus renascendo dentro de nós, nascendo novamente. E esse renascer significa a mensagem dele cada vez mais forte dentro de nós, cada vez mais firme dentro do nosso coração. E é isso que nós precisamos buscar, Buscar que realmente a mensagem de Jesus fique cada vez mais sólida dentro de nós. O caminho, ele disse que era o caminho, verdade e vida, e nós sabemos que o caminho é o ensinamento que ele nos deixou. Caminho esse que precisa se alargar ao longo do tempo. Vamos lembrar também, já dissemos isso anteriormente, que os ensinamentos que ele deixou há 2000 anos são infinitos, E só que não foram registrados apenas uma pequena parcela daquilo que ele deixou, Até porque era impossível registrar tudo, e totalmente impossível, em razão da grandeza desses ensinamentos. Era uma mensagem nova, revolucionária, de difícil absorção pelos judeus. Naquele momento era muito difícil. Os discípulos eram judeus, todos eles, judeus. E não podemos negar que eles estranhavam a diferença entre a mensagem de Jesus e aquilo que eles estavam habituados a viver ao longo de todos os anos deles. Eram judeus. Então, eram ainda pessoas iletradas. Não tinham cultura, não tinham nada. À exceção de Levi, que depois muda o nome para Mateus. Ele, Levi, que era um publicano. Escrevia, prestava contas a Roma, então ele já tinha um outro nível, Os outros evangelistas, dá para a gente imaginar o esforço que eles fizeram para deixar registrado parte daquilo que Jesus deixou, Eles eram simples, pescadores, e provavelmente jamais haviam escrito anteriormente alguma coisa, e deixaram os evangelhos, Olha que beleza. Então, é natural que muito da mensagem não ficasse registrada. É muito natural. Tanto que João, o evangelista João, no capítulo 21 do seu evangelho, ele fala que se tudo aquilo que Jesus tivesse feito há 2000 anos atrás fosse registrado, tudo, não teria espaço para tantos livros. Ou seja, era muita coisa, Então, a mediunidade, a espiritualidade busca essas informações, e a mediunidade, recebemos através da mediunidade, que transforma isso em mensagens atuais, que estamos aí recebendo, continuamente. Agora, vamos voltar aos discípulos, a todos os discípulos. Eles eram homens rudes, todos eles, mas tinham um grande potencial, sem sombra de dúvida. Precisavam, na verdade, despertar. Então, eram espíritos que estavam aí para serem burilados, estavam aí para melhorarem, para despertarem. E quanto a Simão Pedro, chamado por Jesus de
pedra viva. Simão Pedro, a pedra viva. Simão era irmão de André, casado, pescador, nascido em Betsaida. Betsaida era uma aldeia que ficava ao norte do Mar da Galileia, muito pequenininha, e que era lar dos pescadores, a terra dos pescadores. Pedro tinha um temperamento forte, muito forte, impulsivo. Ele era uma pessoa simples, humilde, sincero, preconceituoso, rude e, por vezes, muito ingênuo. Pedro era muito ingênuo. Então, a missão de Pedro começa no Mar da Galileia. Mar que, na verdade, não é mar, é um lago. É apenas um lago, mas que tem vários nomes. Ele é conhecido como Mar da Galileia, Lago Tiberíades, Lago Genezaré e Lago Quinerete. Então, esse é o Mar da Galileia. Vamos pensar na caminhada de Pedro em 3 fases. A primeira fase, antes de conhecer Jesus. Então, ele tinha um completo desconhecimento. Ele era aquilo que nós falamos, rude, bravo, às vezes ingênuo, era um molecão. Então, a segunda fase é que ele encontra Jesus e convive com Jesus. Aí ele já vai modificando. Por quê? Porque ele recebe informações e começa essa modificação. E a terceira fase é após a partida do mestre, quando Jesus é morto, né? Aí começa para Pedro um grande e maravilhoso trabalho e um crescimento espiritual fantástico, né? Entre os discípulos, Simão Pedro era o porta-voz do grupo. Ele era o líder, né? Era o mais ativo companheiro de todos para Jesus. Nós vamos ver que em várias citações dos evangelhos está lá Pedro. Normalmente é Pedro, João e Tiago, estão lá os 3, mas Pedro sempre, né? Em tantos acontecimentos, Pedro estava lá, junto do mestre. No alto do Tabor, Monte Tabor, quando Jesus se transfigura, estava lá Pedro. Inclusive conversa com o mestre, perguntando: mestre, quer que a gente monte 3 tendas? Uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. Nas curas, Pedro sempre presente. No despertar de Lázaro, em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou? E aí Pedro é o primeiro. Eles dizem que você é o Messias, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz: olha, alegro-me contigo, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que disse, foi o meu Pai que disse a você. Ou seja, ele recebe aquela informação de uma maneira espiritual. No Getsemane, quando Jesus está ali na última prece, ia ser aprisionado, Pedro estava lá. Na prisão do mestre, quando ele é levado ao palácio de Caifás, Jesus, e Pedro foi acompanhando de longe, mas foi, né? Então, diante de tantos acontecimentos, que estava ali sempre Pedro envolvido, né? Sempre acompanhando tudo. Ele ainda, Pedro, não se considerava convertido, pois sabia da necessidade que ele ainda trazia dentro de si de fazer trabalhos intensos, de sacrifícios pessoais, de lutar consigo mesmo para dar testemunho daquilo que ele estava buscando, testemunho para aqueles que o acompanhavam, testemunho dessa conversão que ele estava fazendo. É um trabalho. Conversão é algo que se constrói aos poucos. Conversão, então, é um trabalho árduo, sem sombra de dúvida. Ninguém se converte de uma coisa para outra, de um instante para outro. Tem todo aquele amadurecimento, a pessoa vai buscar informação, se não é fanatismo, né? Então tem que buscar esse entendimento, essa compreensão, e aí realmente ele vai se convertendo, ou não. Se as informações não forem boas, ele não se converte não, né? Por quê? Porque muitos dizem, eu creio, mas poucos dizem, eu me transformei. Por que me transformei?
porque transformar é algo sério, é trabalho firme. Então todos nós, candidatos a essa renovação, seremos testados continuamente. Eu estou buscando algo melhor. A cada segundo, a cada instante, estamos sendo testados para ver se é aquilo mesmo que nós estamos procurando, estamos falando, estamos fazendo. Somos convocados então a dar testemunho da nossa fidelidade a esses princípios que estamos acatando, né? Com relação a Pedro, vamos ver alguns acontecimentos que demonstram a modificação tão visível que aconteceu em Simão Pedro, né? Vamos ver aí. Vamos lembrar do episódio em que Jesus é preso. Era na quinta-feira, eles estavam na ceia, na quinta-feira, num local em Jerusalém, conhecido como Cenáculo, uma grande sala, e aí Jesus vai até o Getsemane, que é o Horto das Oliveiras. E ali aprisionam Jesus e o levam ao palácio de Caifás. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Só que interessante, ele tinha sido alertado por Jesus que o negaria algumas pequenas horas antes, 2 horas, talvez 3. Olha, você vai me negar 3 vezes. E negou. Quando ele acompanha de longe Jesus, que estava sendo levado ao palácio de Caifás, e lá Jesus ia ser julgado, aquela coisa toda, aquele burburinho terrível. Pedro, amedrontado, diante da possibilidade de ser perseguido, diante da possibilidade de ter o mesmo destino de Jesus, talvez a morte. Então, pensando unicamente em preservar-se, Pedro afirma que não conhece o Mestre. Que interessante. E Pedro acompanhou Jesus por 3 longos anos. 2 anos e 3 meses, desses 3, 2 anos e 3 meses, morando com Jesus na sua própria casa. Jesus morando na casa da sogra de Pedro. E aí, será que isso não seria uma traição de Pedro? Pedro, será que traiu Jesus? Dá a entender que sim, né? Só que essa negação, na verdade, o que ela mostra é a fragilidade humana. Não era a intenção, é a fragilidade, o medo. Isso sim. Muitas vezes estamos perdidos na invigilância, despreocupados na realidade espiritual. Eu não me apego muito, distantes do esforço, da edificação de nós mesmos. Estamos distantes. E aí, Pedro traiu Jesus? Olhando assim, dá essa impressão, né? Imagina, 3 anos convivendo e diz que não conhece? Que coisa é essa? Era o medo natural do ser humano, né? A preservação. E nós vemos que Pedro, logo depois, corrige esses 3 nãos que falou com 3 sims. Jesus dá oportunidade. Durante 40 dias após a morte, Jesus aparece aos seus discípulos. E numa dessas ocasiões, lá no Mar da Galileia, na parte norte, Jesus aparece, eles estavam pescando, e Jesus à margem, Pedro vai e os outros discípulos também, e começam a conversar com Jesus, a se alimentar com Jesus. E Jesus, por 3 vezes, pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro falava: sim, mestre, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, te amo, apacenta minhas ovelhas. Na terceira: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Era Jesus dando a oportunidade de 3 sims apagarem os 3 nãos, né? Pedro, tu me amas? Sim, sim, sim. Agora, temos que pensar até para mudar um pouquinho. Isso depois podemos falar em outra ocasião. Mudar um pouquinho o nosso entendimento com relação a Judas Iscariotes.
Judas, tão massacrado 2000 anos depois, é aquele que não conseguiu receber das pessoas a orientação de Jesus de perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele continua sendo massacrado até os dias de hoje. E esse Judas, infelizmente, não teve a mesma oportunidade que Pedro teve de encontrar-se com Jesus após a morte. Teria mudado totalmente a história de Judas. Penso assim, tá? Outra situação. Pedro, ele não compreende e custa a aceitar a convivência com os gentios. Gentios eram os pagãos, né? Ou se acreditava no Deus único, que era o caso dos judeus, ou se acreditava numa série de deuses, o restante do mundo. Então, Pedro custava aceitar o pagão no meio do ensinamento de Jesus, trazê-lo como irmão. Ele tinha essa dificuldade, né? E ignorava até acontecimentos que o próprio mestre promoveu e que Pedro estava do lado, né? É o caso do centurião romano, lá em Cafarnaum, na parte norte, às margens do Mar da Galileia. Esse centurião romano, portanto, pagão, gentil, é a mesma coisa, ele já começava a entender alguma coisa. Tanto que era muito respeitado pelos judeus locais, porque esse centurião, ele havia auxiliado os judeus até na construção da sinagoga, e não tinha nada a ver com ele. Então, esse centurião vem até Jesus e pede para que ele cure um escravo seu. Estava muito doente. E Jesus, não, eu curo. Vou lá na sua casa. Ah, mestre, eu sei que você não pode entrar na minha casa. Você é judeu, eu sou gentil. O judeu não poderia nunca entrar na casa de um gentil. Era impuro. Quem fizesse isso seria impuro. Mas eu sei, Jesus, que uma palavra sua cura o meu escravo. E Jesus, pode voltar, ele já está curado. E depois Jesus diz a todos os judeus, discípulos também, ali em volta dele, que ele não havia visto em toda Israel tamanha fé como aquela que habitava o coração daquele homem pagão. Outra situação, a mulher Ciro-Fenícia, próxima da cidade de Tiro, Sidom, que hoje é o Líbano, parte norte de Israel. Essa mulher, portanto, gentia, não tinha o entendimento nosso de um Deus único. Ela tinha uma filha que estava, segundo ela, endemoniada. E aí ela pede a Jesus, que estava passando ali, que o curasse sua filha. E Jesus diz, Jesus já tinha sentido o coração daquela mulher, tá? Mas ele fala, provavelmente, mais para mostrar aos judeus que estavam em volta a fé que aquela mulher tinha. E Jesus diz assim, não é lícito que eu dê os pães dos filhos para os cachorrinhos. Ou seja, não desviar o pão que era para os judeus e entregar para os gentios. Não era agressão, cachorrinho não era agressão não, de forma nenhuma. Imagina Jesus. E a mulher diz, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. E aí Jesus curou a filha dela. Outra demonstração de uma fé fantástica, inabalável, no coração de uma gentia. Então Jesus deixava Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, o grande Paulo de Tarso, era judeu, mas não nascido ali. Era judeu nascido na cidade de Tarso, na Ásia Menor, hoje Turquia. Então ele tinha muita convivência com os gentios, muita facilidade. E ele se encontrava numa cidade chamada Antioquia, já convertido, Paulo de Tarso, na cidade de Antioquia, fazendo o trabalho da divulgação da mensagem do mestre, ao lado de Barnabé, que também era, de Jerusalém e o acompanha. E ali eles orientavam, convertiam muitos gentis para Jesus, para o ensinamento do mestre, e ali eles estavam criando uma grande comunidade.
e Paulo se preparava para fazer as viagens que ele fez, maravilhosas. E conta a história que certa feita, Pedro, que estava em Jerusalém, decide ir até Antioquia. Chega em Antioquia, lá, e vê aqueles gentis todos ali convivendo. E ele fica numa boa. E ele sentava à mesa para se alimentar com todos, tranquilo. De repente, chega de Jerusalém Tiago, um dos discípulos, e outros discípulos também. Chegam lá e, de repente, quando Pedro vê os discípulos chegando, ele sai da mesa dos gentios e fica fora, só com os judeus. Isso fez com que Paulo ficasse bronqueado. E chama atenção, Paulo chama a atenção de Pedro. Que atitude hipócrita é essa, Pedro? Então, complicou a vida de Pedro. Naquele momento, realmente, Pedro pisou na bola, né? Mas ele corrigiu depois, olha, mostrando a modificação, tá? Pedro, após a morte do mestre, já preparando a casa do caminho e tal, Pedro se encontrava numa cidade chamada Jope. Fica a nordeste de Jerusalém, às margens do Mediterrâneo. E ele estava na casa de uma pessoa de nome Simão, o curtidor. E ali ele tem uma visão, do terraço ele tem uma visão. Desce como se fosse um grande lençol sobre o mar, era a beira do mar. E nesse lençol tinha todos os animais ali. E uma voz diz a Pedro, judeu: Pedro, pode se alimentar desses animais? E Pedro diz: não, jamais. Tem animais aí impuros, ou seja, comida que o judeu não poderia comer. E a voz diz: tudo que o Pai faz é puro. Então aquilo ficou assinalado, né? Só que de repente ele recebe a visita de 3 pessoas, um soldado e mais 2 emissários, de um centurião romano, gentio, portanto, que morava um pouco mais ao sul, mas também nas margens do Mediterrâneo, numa cidade chamada Cesareia Marítima. Esse centurião, de nome Cornélios, tinha recebido uma visão de um anjo. Por quê? Porque ele e a família e as pessoas amigas dele, muito embora fossem romanos, estavam procurando compreender Jesus, estavam se interessando por esse entendimento. E de repente esse anjo diz: olha, vá até Jope e procure Simão Pedro, que está na casa de Simão o curtidor, e peça para ele vir. E aí esses emissários, chegando lá em Jope, falam isso a Simão Pedro, e Simão Pedro vai até a cidade de Cesareia. Ao chegar lá, ele é muito bem recebido pelo centurião, que convida Pedro a entrar na sua casa. Como judeu, ele nunca poderia entrar, porque ele se sentiria contaminado. Mas aí Pedro diz: olha, eu não entraria, mas diante da visão que eu recebi, eu entendo que não há diferença nenhuma. E entrou na casa de Cornélios. Ali a família de Cornélios, com ela aconteceu a mesma coisa que aconteceu com os discípulos em Pentecostes. Começaram a falar línguas, que a doutrina espírita entende, né, muito bem, e que nos dá até um nome: xenoglossia, é falar em línguas, tá? Então, a partir daí, Pedro começa a entender o gentio, o pagão, de uma forma totalmente diferente. Outra situação: negar conceder o perdão e a compreensão a uma mulher adúltera. Lembra? A mulher que ia ser apedrejada? Que Jesus diz: olha, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Só que Pedro entendia que a mulher tinha que ser apedrejada. Jesus: não, Pedro, o que é isso? Não. Mas ele, no rigor da lei antiga, ele continuava com aquela visão muito judaica, que deveria, sim, ser judaica daquela época.
deveria sim a mulher ser lapidada, né? A sua mente estava na lei antiga e não na lei de amor de Jesus. Então Pedro encontrava-se muito distante do acolhimento àquela mulher, muito distante da aceitação, muito distante do perdão. Ele não aceitava. E aí vamos ver a correção de Pedro, a modificação? Vamos lá? Então vamos dar um exemplo. Esse trecho eu vou fazer até questão de ler, porque ele é muito lindo, o que se passou. E diz assim: logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, na casa do caminho, após a morte de Jesus, em seguida as revelações do Pentecostes, ia o serviço de assistência social maravilhosamente organizado. Não obstante, as perseguições que se esboçavam quando a casa acolhedora, dirigida por Simão Pedro, foi procurada por infeliz mulher. Aquela casa acolhia todo mundo, né? Socorria a todos. E aí aparece uma mulher infeliz às portas da casa do caminho. Trazia consigo todos os estigmas das pecadoras. Fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Pronunciava palavras torpes, revelava-se semilouca e doente. As senhoras que trabalhavam ali, que estavam ali sendo atendidas na casa do caminho, retraíram-se, alarmadas. Opa, o que essa mulher está fazendo aqui? E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como haver-se nas circunstâncias? Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher, que naturalmente buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Pensava Pedro. Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Pensava Pedro. Olha o rigor dele. Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Pensava Pedro. Dispunha-se a rogar-lhe que se afastasse do asilo, queria mandar a mulher embora, quando recordou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, a Casa do Caminho, tornava-se imperioso consultar a inspiração do mestre. O mestre lhe ditaria o recurso. Então buscar-lhe-ia, por isso, o conselho na prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava a resposta, sob o apulpo de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e exortou a proteção do divino amigo que fora crucificado. Todo mundo enxotando a mulher, e Pedro foi, numa prece, conversar com Jesus. Em breves instantes viu Jesus, nimbado de claridade resplandecente, não longe de suas mãos que se estenderam suplicantes. Mestre, mestre, falou Pedro, temos a entrada daqui, da casa, uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, que farei? Pedro, falou Jesus, eu não vim curar os sãos? Não vim. E aí o discípulo entendeu e diz: Senhor, estamos agora sem a tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos neste lar para quê? A fim de julgá-la? E Jesus diz: nesse mistério permanecem na terra numerosos juízes. O julgamento é com eles. Então, para fazê-la sentir a extensão dos erros? Não, Pedro, disse Jesus, para dar-lhe conhecimento da penúria que vive.
conta essa irmã nas vias públicas. Milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. E aí Pedro diz: então seria para conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma? Também não, Pedro, falou Jesus. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição, Pedro. Ah, então, mestre, é para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo? Ainda não, Pedro, ainda não. Nesse labor terrível, respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, olvidando as próprias falhas. O ex-pescador de Cafarnaum então começou a chorar, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça, aquilo que ele havia aprendido ao longo de toda a sua vida, lá como judeu, dentro da lei, que mandava realmente lapidar. Ao mesmo tempo, ele pensava em exemplificar com o amor que o Cristo lhe havia legado. Então ele ficou meio perdido. E agora? É mão dura ou é amor? Então, diz Jesus: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa, Pedro. Abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca da morte, Pedro, e traze para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova, da salvação. Logo após, o Cristo entrou em silêncio, diluindo-se a figura irradiante na claridade evanescente da hora vespertina. Pedro levantou-se, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos espantados, que estavam ali aguardando a decisão de Pedro. Monte de críticas, estavam ali aguardando que Pedro fizesse o pior. Então ele abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher de forma acolhedora: entre, a casa é sua. Todo mundo olhou. E a própria mulher pergunta: quem sois? Estranhou. Quem sois? Ele disse: eu sou seu irmão. Olha a mudança de Pedro, né? Significativa, que mudança total. Mudança total que Pedro se fortaleceu ao fundar a Casa do Caminho, lapidando o seu próprio espírito, trabalhando. Eram aprendizados concretizados nas manifestações de amor ao próximo, exortando os cristãos a viverem no espírito de caridade e virtude. É por isso que nasceu a Casa do Caminho, em Jerusalém, a caminho da cidade de Jope, que nós falamos, né? Então os ensinamentos falam alto nos corações dos trabalhadores da Casa do Caminho. Os trabalhadores pregam com entusiasmo a boa nova, o Evangelho. Curam doentes, não se deixam corromper. Proclamam o perdão e o arrependimento. Ali, naquela casa humilde, se tornou também um hospital. Se tornou uma escola, um acolhimento àqueles que não tinham teto. Uma oficina de trabalho, de oração, comunhão com o Cristo.
dá para pensar que se quisermos alterar o nosso curso, poderemos fazê-lo amando, ajudando e praticando o bem. E aí, primeira epístola, primeira carta de Pedro, capítulo 4, ele diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Trabalhando incansavelmente em favor dos necessitados, Pedro passa a curar as pessoas pela imposição das mãos e pelo toque. Fala que até a sua própria sombra, ao passar pelo doente, o curava, deixava a pessoa curada. E conhecido Pedro por todo mundo como aquele que negou Jesus 3 vezes, ele tinha coragem de afirmar que sim, que havia negado Jesus 3 vezes, e que ele reconhecia que o homem é muito mais fraco do que perverso. Era uma lição de humildade de Pedro. Demonstrou como pode ser forte um homem movido pelo amor e pela fé, mostrando a força, a determinação. Com um mestre, então, encontraremos o roteiro para a vida imortal, assim como Pedro, que se levantou do engano para viver em plenitude seu evangelho até a crucificação. Pedro fez isso, uma mudança total. Saiu dos equívocos, da dureza, para chegar à doçura, ao serviço, ao amor. E aí nós vamos ver o que acontece na morte de Pedro e depois, logo após o desencarne de Pedro, um acontecimento maravilhoso que poucos conhecem, né? E diz que Simão Pedro, que estava aprisionado em Roma, ia ser morto, ia ser crucificado. E aí arrancam Pedro da cela para conduzi-lo ao local onde haveria execução. Pedro, o coração trazia angústia assim, né? Conquanto ele tivesse o passo firme. Aquele velho apóstolo que já tinha chegado aos 80 anos de idade, cabelos brancos. Ele se destacava no meio daquele grupo que o acompanhava até o local do martírio. Irmãos do Evangelho que estavam ali ao lado dele, tristes, escondendo o próprio desespero para não machucar Pedro. Mulheres e crianças que tinham sido atendidas, socorridas, estavam ali ao lado, transeuntes, todos eles com um respeito maravilhoso para com aquele homem que tanto amor, que tanto trabalho, que tanto serviço fez por todos. Falava até que soldados romanos que escoltavam aquele cortejo, até eles, recordando a ajuda que receberam, que familiares receberam da parte de Pedro, tinham um respeito, uma veneração, um carinho para com ele. Todos, com exceção de um dos pretorianos. Pretorianos era a guarda direta do imperador. Esse odiava Pedro. O nome dele, Sertório Aniceto. Ele não poupava sarcasmo, ofensas a Pedro. Direto. E gritava: para diante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. Judeu, não abuse da crendice do povo. Ladrão imundo, chegou o seu fim. Pedro, entretanto, ele seguia. Ele queria, no coração, ele queria encontrar-se com Jesus. Ele estava tão recolhido em si mesmo e nem prestou atenção nessas ofensas. E de repente ele começa a prestar atenção e recordar também de episódios que aconteceram
quando ele estava ao lado do Mestre, a quem ele ansiava encontrar assim que desencarnasse. Ele se via, por exemplo, na Galileia. Ele estava ali no lago, Genezaré, Mar da Galileia. E ele via as pescas, ele via a companhia com Jesus, ele sentia o aroma das rosas de Betsaida, onde ele nasceu, um pouquinho ao norte do Mar da Galileia. Ele conseguia divisar, ao longe, as romãzeiras de Magdala, os vinhedos de Cafarnaum. Que recordações preciosas ele trazia naquele momento. E ele, enlevado, naquele momento, ele lembrava das pregações do divino amigo, Jesus. Aí chegam no local onde ele seria morto. Nesse instante, Pedro estava tão ligado ao Mestre que nem percebeu que fincaram os cravos nas suas mãos e nos seus pés. Entretanto, a morte demorava a chegar. O desencarne não vinha. E Aniceto, Sertório Aniceto, aquele que odiava Pedro, não perdeu a oportunidade. Agachou-se, pegou uma pedra pontiaguda e arremessou contra a cabeça de Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Pedro assinalou a pancada na sua cabeça e começou a jorrar sangue, mas ele continuou ligado a Jesus. Sentiu a dor, mas ligado a Jesus. E o Sertório Aniceto, no momento em que arremessa a pedra, grita: morre, bruxo, morre! Passado algum tempo, Pedro desencarna. E ao desencarnar, quem o recebe? Jesus. Jesus que o abraça e que o recolhe nos braços como se estivesse recolhendo uma criança recém-nascida e conduz Pedro para locais maravilhosos, local distante, para refazimento. E ao lado do Mestre, Pedro passa um bom tempo aprendendo, conhecendo, até o momento em que Jesus diz: Pedro, agora eu tenho que partir. Mas partir de novo? Nós estávamos juntos lá na terra e você partiu. Estamos juntos aqui e você vai partir. E Jesus diz, lá embaixo, apontando para o local que era a residência dos homens: enquanto existir dor, sofrimento, choro, eu não me afasto. Então, mestre, posso ir contigo? Pode, vamos juntos. E vieram, chegaram a Roma e foram para um local onde estava um cemitério na Via Ápia. Ali reunia-se um pequeno grupo de pessoas que estavam ali recordando o Mestre, a passagem do Mestre. Era o início de um Natal, de um entendimento de um Natal. Estavam ali cantando hinos a Jesus, hinos de um Natal, de um nascimento. E Pedro ficou emocionado com aquilo. E Pedro queria fazer alguma coisa a benefício das pessoas. Nesse momento, Jesus chega até ele e fala: Pedro, alguém te procura. Como, mestre? Alguém está te procurando, Pedro. E aí ele olha e no meio da multidão ele vê um homem, o rosto maltratado. Nos braços esse homem trazia o filhinho pequeno, agonizante. Estava padecendo demais aquela criança. Febre excessiva, algum mal estava ali para levar o seu filho embora. E esse homem, ali com a criança, ele rogava internamente a Pedro, porque Pedro era muito bem quisto naquela região.
rogava a esse homem que ele, Pedro, intercedesse por seu filho, que estava ali agonizando. Mas esse homem, ao mesmo tempo em que pedia, clamava a Pedro ajuda ao seu filhinho, ele também, mentalmente, estava pedindo perdão, mas um perdão sincero a Pedro. Esse homem sofrido, com seu filho nos braços e totalmente arrependido, era Sertório Aniceto. Pedro, o espírito Pedro, vai até ele, até Aniceto, e ao ver tanta dor, beija a fronte daquele homem e coloca a sua mão, um passe, sobre a criancinha. E passado algum tempo, a criança estava refeita, e como um pássaro que volta ao ninho acolhedor, ela se agarra ao pescoço do próprio pai, emocionado. O pai emocionado, que sentia naquele momento a intervenção de Pedro, no caso. E sentia também o alívio, porque sabia que Pedro havia perdoado a ele, Aniceto, pelo mal que ele havia feito. Pedro emocionado. E nesse momento nós vemos que, para Sertório Aniceto, começava uma nova vida, refeita, bem encaminhada agora. E para Pedro, o trabalho apenas continuava. É Pedro, né? Um homem que realmente entendeu a mensagem do Mestre e que, dentro das suas condições, foi executando, modificando, colocando dentro de si, amando, orientando, socorrendo. E é assim que chegamos, né? É difícil? Pode ser, sim. É possível? É. Totalmente. É só a gente não desviar muito e procurar fazer sempre o melhor. Então, quando falamos em colocar Jesus cada vez mais dentro de nós, é buscar esses entendimentos. Essa orientação veio através da mediunidade. Chico Xavier veio. Essa história tão linda e que mostra bem a beleza de Jesus e a beleza daquele que compreende Jesus e coloca o seu ensinamento dentro de si com mais força a cada novo dia. Combinado? Essa era a mensagem. Tá bom? Queria dar um recado, mas vamos primeiro à prece de encerramento, depois eu deixo um recado. Tá bom? Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. Ele, que através do seu carinho, da sua orientação, nos dá a oportunidade para que, buscando, se esforçando, consigamos realmente uma vida melhor. É uma vida espiritual. E é por isso que o caminho, verdade e vida que ele falou há 2000 anos se aplica hoje com mais intensidade. Se aplicará amanhã, mais intensidade ainda, porque esse caminho vai sempre se alargando, a verdade vai sempre aumentando e a vida vai ficando, vida espiritual, cada vez mais plena. Então, agradeçamos a Jesus, mas de nossa parte, assumamos o compromisso conosco mesmos, não com ninguém, conosco mesmo, de procurar isso tudo. Que assim seja, graças a Deus. Queria só um comentário rápido, não vou tomar muito tempo não. Eu há 35 dias, foi dia 30 de novembro, uma quarta-feira, nós estamos prestes a completar 4 anos dessa live. 4 anos, né? Uma alegria, 4 anos. E quase que ininterrupto.
pouquíssimas vezes, 3, 4 vezes, se muito, nós tivemos que não fazer a live, né? No dia 30 de novembro, agora que passou, há 35 dias atrás, uma quarta-feira, eu passei por uma cirurgia. E essa cirurgia, na quarta-feira, graças a Deus a recuperação foi fantástica, fascinante, que na própria quarta-feira eu saí, tive alta do hospital, saí dirigindo tireoide e falando que nem um papagaio. Falei na quarta, falei na quinta e falei na sexta na live, né? Fiz a live normalmente e acredito que talvez, né, ninguém tenha percebido que havia algo diferente. Então tinha acabado de sair de uma cirurgia, mas fiz questão de continuar com a live porque a recuperação foi fantástica. Só que agora, quarta-feira próxima, dia 10, estarei fazendo 2 cirurgias. E começa às 9 da manhã, pelo menos está programado, 9 da manhã, essas cirurgias, e pediria, né, para quem se lembrar, dirigir as preces, porque precisamos, né? E essa cirurgia, ou essas cirurgias, o médico já adiantou, a recuperação é um pouquinho mais longa, e não sei quanto tempo. Então, provavelmente, deverei ficar algumas semanas, não sei ainda, algumas semanas sem fazer a live, sem condições de fazer a live, tá? Então só queria posicionar vocês por uma questão de respeito e de carinho que eu tenho por todos vocês, e que eu realmente não vou ter condição, tá? Que mais que teria? Eu acho que em princípio é isso, né? Quem não se inscreveu no canal, né, Instagram, YouTube, quiser se inscrever, quando estivermos em condição de voltar a fazer, a gente comunica. A gente, pessoal, estamos aí, tá? Então, queria agradecer a vocês, aqueles que me alegrarem e me ajudarem com a prece, eu agradeço, tá bom? Um grande abraço então, pessoal. Vamos demorar um pouquinho então para nos vermos, né? Mas a gente volta, tá? Tá bom? Combinado, pessoal. Muito obrigado então, tá? Grande abraço, obrigado pela paciência e logo logo a gente se reencontra, tá? Fiquem com Deus. Obrigado, viu? Tchau, tchau.